paz? Vamos nos colocar de pé para iniciarmos o nosso culto de adoração ao nosso Deus. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, Senhor, obrigada por podermos estar aqui na Tua casa, Senhor, pelo privilégio de ouvirmos da Tua palavra. Te peço que Teu Espírito Santo esteja aqui presente, Senhor, e conduza esse culto. Abençoa cada pessoa presente aqui, Senhor, que o Senhor possa suprir a necessidade de cada pessoa aqui. Também te peço pelas pessoas que estão a caminho, que o Senhor as conduza em paz para a igreja. Senhor, e eu também te peço que o Senhor esteja com as pessoas que não puderam vir hoje, que o Senhor esteja presente em cada momento da vida delas, que o Senhor se faça presente. É isso que nós oramos e te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Isaías 9, do versículo 1 ao 7. Faremos uma leitura responsiva. Isaías 9. Todos acharam? Amém? Isaías 9. Eu leio os ímpares e os irmãos os pares. Amém? Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois toda bota de guerreiro usada em combate, toda veste revolvida em sangue serão queimados como lenha no fogo. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém. Assim como fala no versículo 6 sobre o nascimento de um menino. Este menino é Jesus, o príncipe da paz, o salvador do mundo. Só ele é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Amém? Príncipe da paz, viverei para o teu louvor.
ao Rei que é santo, te amar e o me dando minha vida, meus sonhos, príncipe da paz, viverei para o teu louvor. Príncipe da paz, viverei para o teu louvor. A voz de Deus, ela traz direcionamento para as nossas vidas, porque só ela tem o poder de afastar as nossas inquietações, as nossas angústias. Que possamos exaltar o nome de Deus. Amém. Preciso te ouvir pra caminhar sobre o mar. Uma palavra tua, Senhor, é tudo que eu preciso. E os meus pés vou correndo em tua direção, preciso te dizer como eu te amo, como eu te adoro, como eu te exalto, maravilhoso, como eu te amo, como eu te adoro e como eu te exalto, maravilhoso. Eu só preciso te ouvir e todos os meus medos vão embora. Uma palavra tua, Senhor, é tudo que eu preciso. Os meus pés vão correndo em tua direção, preciso te dizer como eu te amo, como eu te adoro, como eu te exalto, maravilhoso, como eu te amo, como eu te adoro, como eu te exalto, maravilhoso. E os meus pés vão correndo em tua direção, preciso te dizer
graça de Deus, tão perfeito que nos ama. Somos fracos e imperfeitos, mas Deus nos encontra onde estamos, mas não nos deixa como estamos. Ele nos transforma com amor, dia após dia. Sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Viva e poderosa salvação, que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. O amor de Deus é rico em benefícios. O amor de Deus não mede sacrifícios. Nos braços desse amor recebo o perdão comprado por Jesus. O amor de Deus é puro e consciente, como as manhãs, é firme e constante, que se entregou na cruz e a morte derrotou. O amor de Jesus.
mortal. Logo eu de graça recebi o amor de Deus, o amor de Deus. Amém. Neste momento temos a oportunidade de trazer nossos dízimos e as ofertas, e após isso eu convido a irmã Letícia Sena para orar agradecendo. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, o céu azul de estrelas pontilhados, a lua branca prateando a imensidão. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Ao passear nas matas e florestas, os passarinhos eu ouço a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo teu poder sem par. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, que ofereceu seu filho sobre o altar, maravilhado e agradecido venho também a minha vida te ofertar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando enfim Jesus vier em glória e alma celeste então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Quão grande és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Graça e paz a todos. Oremos. Senhor Deus, Pai de amor, de misericórdia, Senhor, obrigado, ó Pai, por mais um dia estarmos aqui em Tua casa para Te louvar, para Te engrandecer, ó Pai. Deus, colocamos no Teu altar cada dízimo e oferta depositada aqui, Senhor, que esse dinheiro, ó Pai, seja para a Tua obra,
da tua casa, Senhor. Deus, que o Senhor possa estar abençoando cada um que veio depositar aqui e aqueles também que não puderam, Senhor. Que o Senhor possa estar abrindo portas de emprego, Senhor, para cada um. Pai, te agradecemos por tudo. Essa é a minha oração que eu te faço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Mesmo que tudo passe, o amor de Jesus, ele permanece. Nosso coração pertence a Ele, porque Ele nunca falha. Vamos louvar ao nosso Deus o quanto nós os amamos e o quanto nós engrandecemos o Teu nome. Jesus, te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Jesus, te amamos, como te amamos. Te adoramos de coração, até passará, o teu amor não mudará, por tua graça, pedra angular, voltou a respirar. Quem morto parecia estar, a escuridão não prevalecerá. Por tudo que és, respondemos a ti com amor, a ti cantamos. Jesus, te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Jesus, te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Tua esperança das, o órfão achou um lar, o que era perdido se encontra em ti. Ergues o nosso olhar, nos fortalecerás, regenerados pela tua cruz. Por tudo que és, respondemos a ti com amor, a ti cantamos. Jesus, te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Jesus, te amamos, como te amamos, te adoramos de coração, de coração, de coração, de coração. Nosso afeto e devoção
rendemos aos teus pés, Só Jesus, nosso afeto e devoção. Rendemos aos teus pés, ó Jesus, nosso afeto e devoção. Rendemos aos teus pés, ó Jesus, nosso afeto e devoção. Rendemos aos teus pés, Jesus, te amamos. Te amamos, te adoramos de coração. Jesus, te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Jesus, te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. amém. A igreja pode se sentar, a palavra está com o pastor. Boa noite a todos, na paz do Senhor Jesus. Êxodo, capítulo de número 27. Segundo livro da Bíblia Sagrada. Êxodo 27, versículos 20 e 21. Vamos abrir nossas Bíblias. Segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 27, versículos 20 e 21, diz assim a palavra santa: ordene aos israelitas que tragam azeite puro de olivas batidas para iluminação, para que as lâmpadas fiquem sempre acesas na tenda do tabernáculo, do lado de fora do véu que se encontra diante as tábuas da aliança. Arão e seus filhos manterão acesas as lâmpadas diante do Senhor, do entardecer até de manhã. Esse será um decreto perpétuo entre os israelitas, geração após geração. Vamos todos, 20 e 21, vamos lá. Ordene aos israelitas Amém. Podeis assentar. A Bíblia Santa diz que Deus, no Velho Testamento, chamou seu servo Moisés e ordenou que ele construísse o que ficou para nós conhecido como tabernáculo. O tabernáculo era um templo móvel. Quando o povo estava peregrinando no deserto, eles passavam um período de tempo em um lugar, desarmava,
ia para outro lugar, chegando lá, armava novamente o tabernáculo, e assim foi a peregrinação dos 40 anos de Israel no deserto. Quem conhece a Bíblia sabe que mais tarde, Davi sonhou e juntou materiais para a construção de um templo, não mais um tabernáculo móvel que levava de um lado para o outro, mas sim um lugar fixo, um templo de adoração a Deus. A Bíblia diz que Davi olhou para o seu palácio e disse assim: eu tenho uma casa para morar, eu tenho um tabernáculo, um palácio onde habitar, mas o meu Deus não tem uma casa para morar, tem um tabernáculo móvel que leva de um lugar para o outro. Farei uma casa, construirei uma casa de adoração para o poderoso Jacó. E Deus olhou para Davi e disse: não, você não vai construir, mas seu filho, que é um homem de paz, construirá um templo. Então, o que no Antigo Testamento era um tabernáculo móvel, ainda no final do Velho Testamento se transformará no grande templo de Israel. Mas no texto que nós acabamos de ler, mostra como Deus ordenou a confecção e a manutenção de um dos utensílios que deveriam compor, que deveriam estar dentro do tabernáculo. Nesse ponto aqui da história do tabernáculo, o lugar de adoração ao Eterno deveria ter um pátio onde os homens e as mulheres poderiam ficar. Dentro havia um lugar chamado de santo, onde só os sacerdotes poderiam entrar, e dentro do lugar santo havia o santo dos santos, onde só o sumo sacerdote, o sacerdote principal, poderia entrar uma vez só por ano. Mas no lugar santo, Deus mandou ser confeccionado da forma que Ele queria, do tamanho que Ele queria, e que fosse colocado um candelabro de ouro, pesando aproximadamente 34 quilos de ouro maciço. E este candelabro, ele tinha 7 braços, com um pavio na parte de cima, e o candelabro era alimentado por azeite. O azeite, depois de fermentado algumas vezes, ele vira inflamável, como antigamente havia candeeiro com querosene. Muitas pessoas aqui devem ter acompanhado um querosene, um candeeiro com um pavio, e o querosene alimentava. Mas o candelabro, ele era alimentado por azeite da forma que Deus ordenou, e ele deveria ser da forma que Deus mandou construir, de forma artística, de ouro e com 7 braços. Esses 7 braços representando a perfeição do Eterno, a perfeição de Deus. Quem visita Jerusalém, quando a gente começa a descer para ir para o Muro das Lamentações, lá chamado de Muro Ocidental, aqui no Brasil chamado de Muro das Lamentações, nós encontramos com este candelabro, do tamanho original do templo, feito de ouro maciço, com essa redoma, a prova de bala, com o sistema de alarme e sendo acompanhado 24 horas. Existe essa réplica do candelabro, que era a iluminação da parte de dentro do templo. Dentro do templo não haviam janelas, e a iluminação deveria ser feita através do candelabro. No texto que nós lemos em Êxodo 27, Deus disse que ordenasse aos israelitas que trouxesse azeite puro de oliva, batidas para a iluminação, para que as lâmpadas ficassem sempre acesas. A ordem de Deus era que essas lâmpadas permanecessem acesas 24 horas, o tempo inteiro. Esse candelabro, e ele aceso, significava a presença do Espírito de Deus naquele lugar.
não poderia ser apagado. Os sacerdotes eram instruídos, treinados a como preparar o azeite. Não era qualquer azeite que se encontrava na esquina, que se encontrava em algum lugar, que se fazia. Era um azeite kosher, era um azeite ditado por Deus, que só os sacerdotes faziam, que só os sacerdotes poderiam acender e não poderiam jamais deixar faltar o azeite para que a lâmpada jamais pudesse ser apagada. E aí nós temos um caso na Bíblia de dois filhos de um sacerdote que deixaram a lâmpada apagar e trouxeram fogo estranho. E aí Deus acertou as contas com eles. O candelabro, assim como a estrela de Davi, é um símbolo da fé judaica até hoje. De quase 6.000 anos para cá, quando se vê a figura do candelabro em qualquer lugar, sabe-se que está falando da fé judaica, sabe-se que está falando de Deus e da fé revelada ao seu primeiro povo, o povo de Israel. Mas a ordem era que não poderia ser apagada as lâmpadas. Os sacerdotes se revezavam em turnos, eles passavam 14 dias servindo ao Senhor. E cada um sabia o que tinha que fazer, e está aqui a ordem em Êxodo 27. Em Êxodo 25 tem a construção do candelabro, como deveria ser, está lá os mínimos detalhes, você pode ler. Aqui está dizendo como acender essas lâmpadas, como acender cada pavio com o azeite feito da forma correta. Algumas pessoas olham para este candelabro, para esta menorá, e não conseguem ver diferença daquela outra. Você consegue ver diferença da anterior? A anterior tinha quantos braços? E esta? Esta tem 9 braços, 4 de cada lado e uma no centro. No ano 200 aproximadamente antes de Cristo, é um período chamado dos Macabeus. Não está na nossa Bíblia narrado, mas existe um livro dos Macabeus. O povo de Israel estava sob o domínio do Império grego helênico, depois da morte de um imperador chamado Alexandre o Grande. E o imperador que ficou com a Palestina, que estava dominando Israel, estava proibindo Israel de fazer os seus rituais de adoração a Deus no templo de Deus, conforme Deus tinha mandado. Este imperador tomou o templo de Israel da posse dos judeus e colocou uma estátua de Zeus, o Deus dos deuses, para os gregos. Ele toma o templo que era do eterno Criador e coloca uma estátua de Zeus, um Deus com D minúsculo, adorado na mitologia grega pelos gregos. Diante desta aberração que estava acontecendo no templo de Deus, eles pegam porcos e fazem uma cerimônia de sacrifício de porcos dentro do templo que Salomão havia construído. Quem conhece a Bíblia Sagrada sabe que na dieta judaica Deus proibiu de comer porcos. Mas por que Deus proibiu o povo de Israel até hoje de comer porcos? Aí é um outro capítulo, é uma outra história. Eu já falei aqui algumas vezes. É uma outra situação para a gente meditar em um outro tempo. E aquele animal agora que Deus havia proibido que fosse vendido, consumido, criado, negociado pelo povo judeu, foi sacrificado dentro do templo. Um sacerdote judeu chamado Mateus,
junta seus 5 filhos, forma um pequeno exército. Esse pequeno exército junta mais outros homens e forma um exército maior. E eles vão para Israel, atacam o templo, destroem a estátua de Zeus, expulsam os inimigos de Jerusalém e retomam o templo de adoração a Deus. Quiser pesquisar isso, escreva a revolta dos Macabeus. O nome dele era Mateus Macabeus. Eles reconquistam o templo, reconsagram o templo para adoração a Deus. E quando eles reconquistam o templo, eles vão procurar nos depósitos e acham um pouquinho de azeite. Um azeite sacerdotal, feito da forma que Deus ordenou em Êxodo, capítulo de número 27. Só que aquela quantidade de azeite, ela era suficiente para um dia da menorá, do candelabro, permanecer aceso. E não se podia comprar qualquer tipo de azeite, mas tinha que ser um azeite, como eu já falei, feito pelos sacerdotes da forma que Deus mandou. Eles vão nos depósitos e acham um azeite com o selo sacerdotal da forma que Deus mandou, mas aquela quantidade só dá para queimar um dia. Mas se só tem esse, eles vão colocar. E eles colocam o azeite na menorá. E mandam os sacerdotes catarem as azeitonas, prensarem na pedra, deixar o processo de fermentação, fabricar um novo azeite, que o processo todo leva 8 dias. Eles só têm azeite para um dia. E eles acendem o candelabro. E miraculosamente, o candelabro ficou aceso por 8 dias. Enquanto um novo azeite foi feito e pôde ser colocado, e a lâmpada não foi apagada. 200 anos, 160 anos antes de Cristo, os judeus então começaram a adorar a Deus, a acender não só o candelabro de 7 braços, mas o candelabro de 9 braços. Esse daqui é chamado de Chanuká. Por quê? O do meio, ou Hanukkah, o do meio é o servo. E os 8 braços simbolizam os 8 dias da conquista dos Macabeus, quando o candelabro só tinha azeite para um dia e ficou 8. A festa de Hanukkah é no dia 25 de dezembro, quando os judeus celebram a festa das luzes, a festa do Hanukkah, com o candelabro de 9 braços. Deus mandou construir um de 7, mas quando eles retomam Jerusalém antes da vinda de Cristo, e o templo de Jerusalém, eles então fazem agora um candelabro de 9 braços, e essa festa é 200 anos antes de Cristo, até hoje essa festa é celebrada. O candelabro dentro do templo simboliza a chama do Espírito Santo, que não pode ser apagada, que precisa permanecer acesa todos os dias, conforme a ordem do Senhor. Eu e você um dia ouvimos do Evangelho de Cristo, ouvimos das boas novas, e a chama da fé em Jesus foi acendida dentro de mim e dentro de você e dentro de tantas outras pessoas. Nós não podemos deixar o Espírito Santo apagar dentro de nós. Nós
não podemos permitir que alguém roube a nossa fé. Eu fui criado em uma igreja, e assim, quando iniciamos esta também, nós tínhamos culto domingo de manhã, depois tínhamos escola bíblica, depois tinha ensaio, reunião, corríamos para casa, fazíamos um macarrão, colocava a carne moída, uma comida rápida, um negócio rápido, para descansar e voltar a ir para a igreja 2 vezes no domingo, ou seja, e quem ensaiava, participava de algum grupo, era para passar o dia todo se preparando e mantendo a sua fé acesa. Aí começou nas capitais, as igrejas com escola bíblica no final da tarde, para que as pessoas pudessem ir na igreja uma vez só. Você precisa conhecer você mesmo, você mesma, e entender se ir à igreja uma vez na semana, no domingo à noite, mantém a chama da sua fé acesa. Eu fui numa cidade do interior do Piauí, que é uma rua assim, a gente chega, sai de Remanso, aí vai para lá, aí passa, aí é uma rua assim, pronto, quando você termina aquela pista que terminou a rua, acabou a cidade. Aí lá, as pessoas, tinha mudado de pastor e estavam reclamando com o pastor, porque o povo queria culto todo dia. Segunda o culto de não sei de quê, terça o culto de não sei de quê, porque não tem shopping. Não tinha Netflix. Não tinha não sei o que para ir não sei aonde. Aí o povo lá estava questionando o pastor que tinha chegado, que tinha que ter culto todo dia. A igreja vira o centro da vida das pessoas. Isso pode ser bom, isso tem um lado ruim, mas existem pessoas que precisam de culto todos os dias para manter a chama da sua fé acesa. Talvez existam pessoas que adquiriram a maturidade cristã e consigam se conectar com Deus durante a semana, durante todos os dias, através de orações, devocionais, leituras bíblicas programadas, discipulado, livro programado, e a sua fé continue acesa, mesmo indo uma vez no domingo, uma vez na semana na igreja. Se a casa desta pessoa, se o coração desta pessoa é uma igreja, e tem louvor, tem leitura bíblica, tem oração, tem comunhão com outras pessoas, tem algum grupo pequeno, tem oração na terça, tem oração na quinta, tem oração na sexta, tem reunião das mulheres, tem reunião disso, tem reunião daquilo, tem dos jovens, tem discipulado, aí pode ser que esta pessoa continue com a chama acesa. Quantas pessoas ao nosso redor começaram na fé juntos conosco e a chama apagou? Quantas pessoas estão desviadas dentro da igreja, vivendo no automático? Vai lá, todo mundo pensa que você está firme porque você vai lá, mas estão desviadas dentro da igreja, porque deixaram a luz apagar. A luz que ficava acesa no templo, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Um templo é bom, mas a Bíblia vai nos advertir que nós somos o templo agora.
Havia um templo só em Jerusalém, que foi destruído, e segundo a Bíblia, haverá um terceiro templo. Existe dinheiro, recurso, maquete, tudo pronto para a construção do terceiro templo. E aí vem o fim. Quando a gente ouvir falar da construção do terceiro templo, é o fim. Porque a Bíblia diz que o iníquo, o homem da iniquidade, o anticristo, vai entrar no terceiro templo, vai se assentar e vai se declarar como Deus, porque as nações vão olhar para ele e vai dizer: ele é bom na economia, ele acabou a guerra não sei aonde, ele é uma pessoa boa, vamos fazer o que ele disser. Então a Bíblia diz que haverá um terceiro templo. Havia um único templo em Jerusalém, mas hoje todos nós que abrimos o nosso coração para o Senhor somos o templo do Espírito Santo, e dentro desse coração e dentro dessa vida precisa existir uma lâmpada com o óleo de Deus, com o óleo da unção do Espírito Santo, e esse óleo não pode apagar. Olhe para você. Olhe para você. Deus ordenou que um candelabro, uma lâmpada especial, do jeito que Ele mandou, no desenho que Ele mandou, na altura que Ele mandou, no peso que Ele mandou, na composição que Ele mandou, fosse acendida dentro do templo. Quando nós ouvimos da fé em Cristo Jesus, acendeu em nosso coração. Mas as tribulações, as lutas da vida, elas querem apagar a chama que existe dentro de você. Você precisa olhar para você. Você que se conhece. Você que sabe onde deve ir. Você que sabe onde não deve ir. Você que sabe se você precisa de culto todo dia. Você que sabe se você é um fenômeno que vai na igreja uma vez na semana, passa a semana inteira sem pegar na Bíblia, passa a semana inteira sem orar, e a chama ainda continua acesa. Só um fenômeno. Você que conhece você que conhece sua fé. Para nossa surpresa, parece que existem pessoas que não conhecem a si mesmas. E não vigiam, não cuidam da sua própria fé. É muito fácil colocar a culpa em outras pessoas, mas se você é o templo do Espírito Santo, a luz foi acendida dentro de você. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, João 8,12. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue saiu da escuridão. Curve sua cabeça.
Olhe para dentro de você. Se a lâmpada está acesa, se a luz está acesa. A ordem do Senhor foi que não poderia ser apagada. O candelabro de 7 braços o candelabro de 7 braços é o correto para estar dentro do templo e do templo do Espírito Santo. O de 9 braços é usado na festa de Hanukkah, na festa das luzes. Em uma única celebração de um período da festa no final do ano para nós. A chama da luz não pode ser apagada nos filhos de Deus. Romanos 8, 31 a 39, a Bíblia diz: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem as coisas do presente, nem as coisas do futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Olhe para dentro do seu coração. Pergunte a Deus se a luz está acesa aí dentro, se ainda tem fogo aí dentro. Se ainda tem fogo, tem fé. Se ainda tem fogo, tem evangelismo em alguém. Se tem fogo aí dentro, tem fidelidade, bondade, amor, alegria, mansidão, longanimidade, domínio próprio. Pergunte ao Senhor nesta noite se tem fogo, se a luz está acesa dentro de você. Se você está aqui hoje e quer pedir a Deus que acenda a luz, ou quer pedir a Deus que esta luz que está acesa, ela nunca se apague dentro de você. Se coloque de pé agora para a gente orar. Se você quer pedir a Deus: Senhor, acende a chama dentro de mim. Senhor, esta chama que arde no meu coração, eu venho pedir que nunca se apague. Se você olha para a sua vida e vê que precisa orar mais, precisa congregar mais,
precisas de uma devoção maior, precisa falar com Deus logo que acorda, precisa andar mais perto dos irmãos, precisa estar mais presente. Eu não sei como a fé cresce no seu coração, mas você sabe aquilo que esfria a sua fé. Você sabe como acender essa chama. Você sabe como buscar a Deus. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim. Diga: Senhor, formoso és. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Cante com fé, acende, acende. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. A Bíblia diz que Deus disse para Israel: façam a lâmpada, façam o candelabro, 7 braços, acendam com azeite, e ele não pode ser apagado. Os sacerdotes vão revezar, vão fabricar o azeite, vão estocar azeite, mas dentro do meu templo a lâmpada não vai apagar. Israel foi invadida, foi rendida, rendido o país, o templo foi tomado, uma estátua de Zeus foi colocada, mas um sacerdote que sabia da lei pegou em armas, juntou um grupo
com poucas pessoas, e tomaram de volta o templo. E o azeite de um dia só durou 8 dias. Quando você se expõe às profecias, quando você se expõe à mensagem bíblica, o Espírito Santo sopra em você e acende de novo a lâmpada em você, a luz em você. Eu não sei quantos dias uma pregação mantém acesa a lâmpada dentro de você, a luz dentro de você. Eu não sei quantos dias, mas nos Macabeus foram 8 dias. Você não pode passar mais de 8 dias sem ler a Bíblia. Você não pode passar mais de 8 dias sem orar. Você não pode passar mais de 8 dias sem congregar. Você não pode ficar faltando ceia do Senhor, passar meses e meses sem ceiar. Você não pode permitir que a luz apague dentro de você. Você não pode permitir que a chama apague. Nós queremos convidar a irmã Eva Santana, Fátima Machado, Vitor. O Vitor, esqueci agora o sobrenome dele, mas eu acho que ele saiu, não é? Vieram para o discipulado, aniversário de Vitor, de Eva, de Fátima. Você que está aqui e que tem um pedido de oração, vem até aqui à frente para a gente orar no nome de Jesus. Vem até aqui que a gente vai clamar a Deus pela sua vida ou pela vida da pessoa que você deseja apresentar ao Senhor. Se existe alguém que está aqui que não entregou sua vida a Jesus, você precisa entregar a sua vida a Jesus. O Senhor está querendo acender a luz dentro de você. Ele se revelou a você. Você não pode deixar a luz passar e ir embora sem confessar o nome de Jesus. Deus disse que a lâmpada era estatuto perpétuo. Quando você lê na Bíblia estatuto perpétuo, Deus está dizendo assim, ó, vocês vão celebrar, vão fazer assim eternamente, a vida toda. Quando na Bíblia tem um mandamento de Deus e ele diz, isto é estatuto perpétuo, quer dizer que é a vida inteira. Vamos orar. Santo Deus, poderoso Senhor, no nome de Jesus, não deixa que o Espírito Santo se apague dentro de nós, Senhor. Ó Senhor, não deixa que o Espírito Santo se apague em nós, ó Pai. Nós precisamos da presença do Teu Espírito em nossas vidas. As nossas lâmpadas não podem se apagar, Senhor. O mundo leva para um lado, para o outro, são muitas provas, mas nós faremos a nossa parte. O Senhor tem feito a sua parte, e a chama continua acesa dentro de nós. No nome de Jesus, te damos graças, Senhor. Te pedimos pela vida do Vitor, pela vida da Fátima, pela vida da Eva.
que cada dia, Senhor, de suas vidas, elas se entreguem mais ao Senhor e recebam as bênçãos do Senhor em suas vidas, em suas famílias, em seus negócios. No nome de Jesus, Senhor, olha para cada pessoa que está aqui nesta hora, clamando por si, clamando por alguém, sendo intercessor, ó Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, nunca falte o óleo. Nunca falte o óleo em todas as vidas que ouvem esta mensagem, ó Deus. Nunca falte o azeite, a presença do Espírito, porque o Espírito acende a nossa fé. Mantenha acesa, Senhor, a cada dia. Ó Pai, no nome de Jesus, libera as bênçãos para quem está pedindo por sua saúde, ó Deus. Libera as bênçãos para aqueles que estão pedindo pelas suas famílias, por outra pessoa. Ó Pai, no nome de Jesus, Senhor, no nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor, pelo Teu poder e pela Tua paz, no nome de Jesus. Vamos cantar, acende. Acende a chama, ó Pai. Volte para o seu lugar e diga para a pessoa que está do seu lado: não deixa a chama apagar. Não deixa a chama apagar. Diga para a pessoa que está do seu lado: vem limpar, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Faz tempo que a gente não canta. Diga mais uma vez, acende. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Amém? Todos podem sentar. E agora, você sabe a diferença do candelabro para o Hanukkah? Quem sabe a diferença? Quando alguém falar, qual é a diferença? Diga para a pessoa que está do seu lado, qual é a diferença do candelabro e o Hanukkah? O candelabro era do templo, e o Hanukkah, a Hanukkah é da festa, a festa das luzes, a festa do Hanukkah. Apaga aqui essa lâmpada, por favor. Essa aí tem que apagar agora, senão o data show não mostra direito. Ficou bonita aí, ó. Diga agora ali para Sandra o tamanho, qual o tamanho que você vai encomendar, que vai ser encomendado amanhã. Serão encomendadas amanhã as camisas, tá bom? Que o Eterno te abençoe e te guarde, e que a lâmpada, que a luz que brilha dentro de você nunca se apague, até o último dia da sua vida, até o dia que o Senhor nos mandar chamar, e aí a luz será dele que vai brilhar em nós, frente a frente, face a face, como diz 1 Coríntios capítulo 13, hoje conhecemos em parte, de forma obscura e enigma, mas um dia conheceremos como nós somos conhecidos. Um dia nós estaremos diante do Senhor e vamos conhecê-lo da forma que Ele nos conhece. 1 Coríntios 13, versículo de número 11. O Ministério Amor em Ação
fez uma feira hoje lá no Juazeiro 8, maravilhosa, levou muitas roupas para vender, está todo mundo de parabéns. Vamos lá encomendar a camisa. Com oração silenciosa, vamos nos despedir.